Fala galera, beleza? Professor Alexandre mais uma vez com vocês. Vamos lá, Biologia, para você não esquecer, Biologia, Relações Ecológicas, terceira série, frente B, ok? Beleza? Aula número 2. Bom, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo relações ecológicas, né? Então na última aula dei uma introduzida nos tipos de relações e vamos dar aquela retomada básica. Vai que você esqueceu, vai que você não prestou atenção na aula, tem um monte de coisa, então vamos recapitular um pouquinho, bem rapidinho, né? Vamos lá. Relações ecológicas, intraespecífica e interespecífica, ok? Relação intraespecífica é uma relação entre indivíduos de mesma espécie. Relação interespecífica é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações elas podem ser de duas maneiras, harmônicas e desarmônicas. Relação harmônica, onde todo mundo vive tranquilamente e não tem nenhum prejuízo. Lembra lá, prejuízo, tá? Não tem prejuízo. Relação desarmônica ou negativa, em algum momento dessa relação, alguém vai ter prejuízo, certo? Então, inter, positiva e negativa. Então, essas relações na natureza, elas se completam. Então, eu tenho no ecossistema e vejo que os ecossistemas, eles são amplos, eles são vastos. Então, você vai ter num ecossistema, num canto lá, uma competição, você vai ter um mutualismo, você vai ter uma protocooperação. Isso, todos eles interligados no mesmo ecossistema. É normal na natureza? Claro que é normal. Então, você vai fazer, de repente, um safari, seja o que for, vai perceber lá que tem um leão comendo uma zebra, se alimentando da zebra. O que é? Uma predação. É uma competição? É uma relação ecológica? Com certeza é uma relação ecológica, né? Daí você vai ver, de repente, para lá teu Jeep, tem lá um cupinzeiro. Todos os cupins trabalhando direitinho. É uma relação? É uma relação intraespecífica, onde todo mundo está trabalhando em conjunto, cada um tem o seu trabalho e assim por diante. Então, o legal dos ecossistemas é que você encontra todos os tipos de relações, seja intraespecíficas, seja interespecíficas, seja relações harmônicas, sejam relações desarmônicas. Então, nós falamos o que até agora? Né? Na última aula, na aula número 1. Falamos de colônia, falamos de sociedade, falamos de mutualismo, né? Então, o mutualismo era uma união que os indivíduos não podem viver isolados, não podem viver separados, tá? A gente não consegue separá-los. E o melhor exemplo desse mutualismo são os líquens. A associação entre algas e fungos. Vivem juntos, se ajudam, não tem prejuízo. Por isso que é uma relação harmônica. Intra ou inter? Interespecífica. Ok? Protocooperação. O protocooperação ele é muito parecido com o mutualismo, né? Mutualismo não obrigatório. Qual é a diferença desse mutualismo não obrigatório? Porque eles vivem separados. Eles vivem isolados sem problema algum. Diferente do mutualismo, que eles têm que estar interligados e não sobrevivem separadamente. Então, a protocooperação, eles se ajudam, mas vivem separados. Professor, mas daí, qual é o exemplo de protocooperação? Um exemplo muito legal é o jacaré e a ave palito. A ave palito, quando o jacaré está aquecendo, acelerando seu metabolismo, ele abre a boca. Na boca do jacaré está cheio de carne. Essas carnes trazem doença. A ave palito, ela mais que ligeiro, quando o jacaré abre a sua boca, vai se alimentar do quê? Das comidinhas, dos restos que tem na boca do jacaré. Qual é a relação que tem aqui? É uma protocooperação. Eles vivem separadamente? Eles vivem separadamente. O jacaré vive numa boa, a ave palito vive numa boa. Eles não estão ligados intimamente. Eles não precisam estar ligados. Eles vivem separados, isolados. Mas aqui eles estão se ajudando. Um está ajudando o outro. Uma protocooperação. Ok? Então, o mutualismo, eles precisam estar ligados intimamente, não sobrevivem isolados, e a protocooperação, eles vivem isolados. Por isso que a gente fala, né, que a protocooperação é um mutualismo não obrigatório.
Por quê? Porque eles vivem isoladamente. Outro exemplo lá da protocooperação são as aves que comem os carrapatos do dorso de boi, dos gnus, de búfalo, né? Búfalo vive separado? Vive. Ave vive separado? Também vive. E a ave vai lá e fica se alimentando dos carrapatos do dorso. Os dois estão se ajudando. Comensalismo, qual é a história aqui dessa relação? A rêmora, né, que fica abaixo do tubarão, ela fica ali não ao lado e nem na frente, fica abaixo. Quando o tubarão se alimenta das suas presas, normalmente você tem uma sobra de alimento. Então, quando ele dilacera a sua presa, saem pedaços de carne, pedaços de gordura, e esse peixe, mais do que depressa, sai, pega o alimento e volta. Então, alguém está tendo benefício aí? Claro, a rêmora está tendo benefício. Para o tubarão, está tendo prejuízo? Não. Para o tubarão é indiferente. Se a rêmora está ali, não está ali, está comendo, é indiferente. Então você tem ali um comensalismo, onde um se beneficia, mas para o outro é indiferente. Você vendo essa figura, com certeza você vai pensar, professor, mas se a rêmora for na frente do tubarão? Bom, se a rêmora for na frente do tubarão, obviamente a rêmora vai ser predada. Opa, daí muda o nome da relação. Daí muda para predatismo, onde a rêmora virou comida do tubarão. Mas aqui, nesse caso, nós temos um comensalismo. Inquilinismo, o nome já está dizendo, um inquilino, eu tenho alguém morando em cima lá da minha árvore. Então você tem uma árvore e você vai ter um inquilino, característico das bromélias, as bromeliáceas. Então a bromélia está em cima da árvore. Galera, atenção, é uma relação harmônica, não tem prejuízo algum. A bromélia se fixa em cima da árvore, ela é inquilina e fica ali numa boa, né? Pegando os nutrientes do ambiente, fazendo sua fotossíntese, numa boa, tranquilamente. Ela não está sugando seiva bruta, ela não está sugando seiva elaborada, ela não está fazendo nada. Ela não está causando prejuízo algum para esse inquilino dela. Ok? Então, inquilinismo. As relações desarmônicas, então, elas podem ser tanto intra quanto interespecíficas. Então, a presa-predador é uma relação interespecífica porque são indivíduos de espécies diferentes. Então, você tem lá o predador e você tem a presa. Por exemplo, o leão vai se alimentar da zebra, um gavião se alimentando de uma cobra. São espécies diferentes onde um vai ter prejuízo. Alguém vai ter prejuízo na história, né? Então você tem alguém se dando bem e alguém tendo prejuízo. É uma relação inter? Uma relação inter porque são espécies diferentes. Parasitas. O parasita, ele precisa de um hospedeiro. Mas a intenção do parasita não é matar o seu hospedeiro. A intenção não é matar. A intenção é se beneficiar. Mas, muitas vezes, esse parasita acaba matando o seu hospedeiro sem a intenção, mas acaba matando. Tá? Mas a intenção deles é o quê? É poder estar se aproveitando desse hospedeiro cada vez mais. Infelizmente, em alguns casos, ele acaba morrendo. Tá? Então, hospedeiro parasita, você tem hospedeiro e você tem o hóspede. Então, você tem os ectoparasitas e você tem os endoparasitas. Ectoparasitas são os piolhos, né? Piolho, carrapato, o piolhão fica lá no teu couro cabeludo, se alimentando do teu sangue. Endoparasitas são os vermes, né? Então você tem lá a solitária, você tem a lombriga, que ficam ali dentro do teu trato intestinal, te parasitando, se alimentando de tudo que você se alimenta. Também é uma relação interespecífica. A antibiose ou amensalismo também é outra relação interespecífica, espécies diferentes. O que acontece nessa relação? Os indivíduos, alguns indivíduos, liberam toxinas na água de tal maneira que impedem a sobrevivência do outro.
Então a gente tem o melhor exemplo aí, as marés vermelhas. Então as marés vermelhas o que são? É uma superpopulação de algas, que elas ficam se reproduzindo em determinadas épocas, né? Tem alguns sais minerais na água e mais a temperatura, que elas começam a se proliferar. Elas começam a liberar uma toxina na água e essa toxina mata os seres marinhos, tá? Então seria uma antibiose. Outro exemplo, né? Existem alguns fungos, né, que liberam toxinas também e matam outros indivíduos. Você tem aí N indivíduos que liberam essas toxinas e acabam matando os outros indivíduos. Na competição, nós temos dois tipos de competição. A competição intraespecífica e a competição interespecífica, ok? Então, competição nós temos dois tipos, inter e intra. Competição interespecífica ocorre entre seres diferentes, espécies diferentes, que ficam concorrendo com moradia, alimento, água, né? Uma série de fatores. Eles competem entre si. Interespecíficas, espécies diferentes. Tem essa competição, ok? Tem prejuízo? Alguém vai ter prejuízo na história. Diferente da competição intraespecífica, que eles estão competindo por vários fatores do ambiente, mas também pela sua parceira, ou seja, pela fêmea. Então, tem lá o macho, eles querem copular com a sua fêmea, aparece outro macho e eles começam a competir, começam a brigar para ver quem vai conseguir copular com a sua fêmea. Então, dá uma atenção bem especial aí nessas competições, na competição, né? Por quê? Que você tem uma competição intraespecífica, mesma espécie, e interespecífica, espécies diferentes. Galera, mais uma vez exercício para vocês, né? Então, página 571 a 574. É interessante vocês fazerem todos os exercícios, tirar as suas dúvidas, olhar bem, né? Depois tirar com seus professores. E, mais uma vez, obrigado, valeu e até a próxima aula. Falou!